Boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo esteja conosco por mais essa noite, onde a fraternidade e o pensamento de caridade, que tentaremos traduzir através do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje ficou para nós o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, vai representar para todos nós a busca pelo sentimento de caridade, aprender a prática. E Jesus então, através dos seus ensinamentos, tentava orientar a todos nós como bem proceder. Então vamos discorrer aos poucos, através de perguntas, fazer a nós mesmos uma reflexão sobre o capítulo, na parte de fazer o bem sem ostentação. No item 1, quando Jesus fala que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa esquerda, ou que a esquerda não saiba o que faz a vossa direita, qual era a intenção, qual era o intuito disso? A simbologia, aonde Jesus queria nos levar a refletir. Ele queria mostrar a nós que se as mãos estão tão próximas umas da outra, o que seria então fazer a caridade, fazer o bem e esconder de algo que está tão próximo de nós? Era para fazer a prática do bem, da caridade, através do sigilo, ser discreto, para que você não conseguisse alardear, mostrar aos outros o trabalho que você está fazendo de auxílio ao seu irmão. Então tudo que você fizer com a direita, que a esquerda não saiba. Tudo que você faz ao seu semelhante, é importante que faça de uma forma que seja entre você e Deus, sem a necessidade de esperar que o outro reconheça o bem que você está fazendo. Muitas vezes nós esperamos gratidão, muitas vezes esperamos ser reconhecido diante das pessoas, ser elogiados. E a prática da caridade é a prática para conosco mesmo. Porque equivocados são aqueles que entendem que quando eu auxilio alguém, eu só estou auxiliando aquela pessoa. Quando eu pratico a caridade, eu estou fazendo a mim mesmo. Porque toda vez que eu faço bem, o primeiro a receber este bem sou eu. Imagina pelas faltas do passado, de reencarnações, de equívocos, se eu não tivesse esses irmãos a quem auxiliar, qual seria o outro caminho que eu teria para ressarcir ou reabilitar os débitos do passado? Porque nós temos dois caminhos na nossa vida: o caminho da dor ou o caminho do amor. O caminho do amor é da caridade, do auxílio, do melhoramento para consigo mesmo. E eu consigo, através do bem que eu faço, apagar o mal que eu fiz nessa ou em outras vidas. E se não tivesse quem auxiliar, eu teria um caminho, e aí seria a lei de caminhão. Do olho por olho, dente por dente. Porque eu, para ressarcir, eu teria que sofrer. E nós sabemos que não há necessidade de sofrer, desde que você compreende a necessidade do trabalho. Que você entende que Deus te deixou dois caminhos na sua trajetória, que você pode muito bem escolher o caminho da renúncia, do trabalho fraterno, do estudo, o caminho que te leva ao amor mais próximo que o Cristo tentou nos traduzir, evitando então as dificuldades. São muitos ainda aqueles que acreditam que para servir o Cristo tem que sofrer. Para servir o Cristo tem que ter disciplina e renúncia. Se isso lhe causa sofrimento, então você vai sofrer. Mas não é que nós temos que sofrer necessariamente. A
dor é a bênção libertadora ou despertadora para aqueles que não encontraram ainda com Jesus. Nós temos então que começar a entender, quando o Espírito amigo do Evangelho, no capítulo 9, no versículo 7, ela fala: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A grande maioria dos religiosos procuram Deus na hora da agonia e do sofrimento. A dor é o despertar do Espírito, quando nós estamos iludidos pelos momentos de vaidade, de ilusão causada pelo dinheiro, pela materialidade, pelo poder ilusório, pela juventude passageira, pela beleza efêmera. Nós nos deixamos iludir. E quando, no auge do nosso poder ilusório, nós sofremos uma dor simples, um simples vírus consegue desmontar toda a organização que nós temos, nos levando ao leito de um hospital em questão de horas. E nós vemos que não somos tão poderosos como acreditávamos ser. Então a dor nos faz refletir quando nós não queremos pensar em Deus. Nós vamos lembrar de Paulo de Tarso, enquanto ainda era Saulo de Tarso, um dos jovens mais promissores da sua raça. Jovem, belo, rico, inteligente, teve as melhores formações com os filósofos gregos que por perseguição saíram da Grécia e vieram para Tarso e Alexandria. Ele teve em Gamaliel, um dos maiores rabinos até hoje considerado dos seus instrutores. Era um homem casto, seguidor das leis mosaicas, e não era feliz. Era um homem que tinha tudo e não era feliz. Vivia naquele vazio a buscar algo. E ele se admirava e de certo modo causava uma irritação. O porquê que os cristãos pobres, ignorantes, seguiam o Messias deles e eram felizes. Causava a ele estranheza e um certo ódio, porque eles não tinham nada e eram felizes. E na estrada de Damasco, quando Jesus aparece a ele, e ele fica com a cegueira momentânea, naquele exato momento que ele não mais podia enxergar para fora, Jesus faz a proposta a ele, de enxergar para dentro, que ele voltasse para a reflexão, para que ele pudesse absorver todos os ensinamentos que ele recebeu de outros discípulos do Mestre, como o próprio Estevão. E naquele momento de 3 dias de reflexão interior, Paulo, ou Saulo de Tarso, reconhece-se cristão e modifica a sua vida. Então, para todos nós, muitas vezes é necessário a viagem interior, a busca do autoconhecimento, despertar as potencialidades que tem dentro de nós. Como Paulo de Tarso, quando escreve a carta a Timóteo, seu discípulo, mas que se passava como um filho para ele. E quando ele escreve a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em você. Todos nós temos esse dom. Uns mais, outros menos. Aqueles que têm mais esse dom aflorado, talvez sejam mais disciplinados e mais dispostos à renúncia. Mas todos nós temos o dom de Deus em nós. Todos nós conseguimos ser pessoas boas e modificar a nossa vida. Daí a necessidade que nós temos de buscar refletir, analisando todo o conhecimento, as ferramentas dadas pela doutrina consoladora que nós seguimos, para que estes ensinamentos, que são ferramentas, para que nós possamos, nesta viagem interior, preparar o solo dos nossos corações para a palavra edificante do Mestre Jesus. Jesus é o grande semeador que saiu a semear e continua até hoje semeando muito mais que semeou há tempos atrás. Porque nós hoje temos o privilégio de reencarnar em uma era onde todos os profetas,
apóstolos, o Messias, Jesus, todos os discípulos, os filósofos, as grandes almas trouxeram o conhecimento e nos deixaram na mão, na soma das suas experiências, das suas vivências, dos seus estudos, das reflexões, e nos deram, através de uma doutrina, o conhecimento para nós. Está em nossas mãos utilizar das ferramentas que a doutrina espírita nos ensina para modificar os outros, para modificar a nós mesmos. Não vamos projetar nos outros a cura e a perfeição que nós não temos. Não vamos exigir dos outros ainda aquilo que nós não fazemos. Porque nós temos que ter a primeira caridade para conosco. E essa caridade é um trabalho interior que cada um individualmente tem que começar. Aqueles que despertam antecipadamente têm mais chances de chegar ao objetivo primeiro do que aqueles que são arredios, ou se permitem ainda a ilusão do dia a dia, da materialidade. Porque Jesus afirma que alardear a caridade, mostrar com a mão esquerda o que fez a direita, é algo errado, é algo que não devemos fazer. Porque aquilo ali não é mais caridade, mas um ato de vaidade. Tudo que você doa ao seu semelhante, você está auxiliando. Mas ainda temos que ver qual é o móvel que te movimenta. Por que faz isso? O que te levou a fazer a caridade? Aparecer na sociedade como bom? Aparecer na capa da revista como uma pessoa que auxilia os necessitados? Qual é o móvel que está nos movimentando diante da caridade? É para ser honrado pela sociedade, pelos outros? Um caso de uma amiga que eu conheci há muito tempo, e ela doou um vestido a outra que não tinha, para que fosse uma festa. A outra colocou o vestido, ficou muito bem. Quando ela chega no meio da festa, ela fala: nossa, o vestido que eu lhe dei, ficou tão bem em você. Ela então não fez um ato desprendido pela colega, simplesmente foi um ato para envaidecer-se na frente dos outros. Ela tinha um móvel de auxiliar ou utilizou da oportunidade para se engrandecer? Então nós temos que analisar em nós, não julgar os outros, mas analisar em nós, por que faço caridade? Eu sei praticar a caridade? Não a caridade que eu acho, mas a caridade que o Cristo ensina, que está contido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de você auxiliar o seu irmão com discrição. A caridade não fere, a caridade não magoa, a caridade não humilha, a caridade é sutil. Como devemos agir no auxílio ao próximo? De uma forma discreta. Muitas vezes auxiliando o necessitado sem que ele perceba que está sendo auxiliado. Porque a pessoa já está, muitas vezes, numa condição física debilitada, econômica, psicológica, espiritual. E muitas vezes você vai ali naquele momento e acaba ferindo aquela pessoa, mostrando a ela que você sabe da dificuldade dela e está ali para socorrê-la. É muito sutil, porque ela já se encontra numa condição frágil. E nós temos que ser discretos para auxiliar. Uma alternativa: se você sabe que tal família necessita, converse com ela, pergunte se alguém que ela conheça tem a necessidade de uma cesta. Estou dando um exemplo de uma cesta básica, mas não se restringe só a isso. Pergunta a ela se ela conhece alguém. E ela sentir muitas vezes a vontade de falar que ela tem a necessidade. Partir dela, ou você deixa a ela a cesta para que ela doe a alguém. Fazer de uma forma que ela não sinta, ou que ela não imagine que você saiba da dificuldade. Se aquela pessoa está com um problema familiar, no campo emocional, afetivo, e aí nós vamos chegar lá: eu estou sabendo que você está mal, vim aqui para te ajudar.
muitas vezes fala, nossa, mas todo mundo está sabendo. Então muitas vezes a pessoa ela fica constrangida em abrir-se. Vá visitar, não toque no assunto, deixe que ela sinta a vontade para abrir, para conversar. A caridade não é somente material, ela é um campo vasto. Porque se Deus tivesse colocado a caridade somente material, quem poderia fazer caridade é quem tem a condição financeira abastada. E os pobres estariam isolados da prática da caridade. Sendo a caridade a senha de entrada no reino dos céus, só entraria quem tem dinheiro, se a caridade se restringisse somente às coisas materiais. Mas nós vamos ver mais à frente que a caridade ela é ampla, não se limitando à materialidade. O bem feito com ostentação consegue auxiliar os necessitados? Eu fazer algo para mostrar aos outros, para me aparecer com vaidade, com orgulho, mesmo eu fazendo o bem, isso auxilia? Materialmente sim, moralmente não. Porque nós rebaixamos aquela pessoa se a nossa moeda, se o nosso auxílio pesa, se o nosso auxílio humilha. Então nós temos que observar que a caridade dela tem que ser raciocinada, estudada. Não pode ser naquele afã, naquele momento, naquela empolgação de sair querendo alimentar a cidade inteira, dar roupa a todo mundo e depois nunca mais voltar para auxiliar ninguém. Daí a estratégia de analisar, de pensar, como falar, como abordar, como levar, o que levar, como eu posso ser útil. Nós vamos observar que é muito mais fácil dar do que doar-se. Nós temos a facilidade de dar coisas, de dar dinheiro, de dar alimento, porque o espírita já foi tocado por isso, mas ainda não temos a condição de nos doar. É muito mais louvável doar-se do que dar. Dar é pegar o objeto e entregar. Doar-se é preocupar com aquela pessoa. É buscar aquela pessoa que está sendo ajudada na integralidade. Observar ela não só como uma pessoa que passa uma necessidade, mas doar-se a ouvir, a orientar, a dispor, muitas vezes, a auxílio de um emprego à pessoa. É renunciar o nosso tempo de lazer e estar ao leito de um necessitado, de um enfermo, levando uma palavra amiga. Você está doando de você. Porque o dízimo, interpretado de forma diferente, que para nós interpretamos como o dízimo, que é o dar de si, que deveríamos dar de nós, não é dar dinheiro, mas é doar-nos aos outros, em auxílio. Nós adoramos estar com pessoas alegres e saudáveis, mas quando adoece, os amigos viram as costas. E aquele espírito fragilizado pela doença, é o momento que mais necessita de nós. É neste momento que nós temos que estar ali. Mas nós somos muito frágeis de ver a dor, até que passamos. Nós não queremos ver o sofrimento alheio, até que um ser amado nosso esteja naquele momento. A vida nos oferece oportunidades de crescimento e não podemos desperdiçá-la. Se a dor bate à nossa porta, direta ou indiretamente, que nós fomos chamados. Se bateu à tua porta, é você que foi chamado àquele momento para ser útil em auxílio ao irmão. Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou o ex-leproso a apresentar-se aos sacerdotes? Bom, aí muitos falam assim, mas Jesus caiu em contradição. Porque ele fala que a mão esquerda não pode saber o que faz a direita. E ele acaba de curar o ex-leproso. E ele manda o ex-leproso ir aos sacerdotes falar da cura? Então Jesus está se mostrando. Não.
é interpretação. Àquela época, quando você era diagnosticado com lepra, você era retirado do registro da cidade, do caderninho dos vivos, e você já era considerado morto. Jesus não só restituiu a saúde física, mas também restituiu a saúde, à sociedade, devolveu aquela alma à sociedade, à família. E quando ele se apresentasse ao sacerdote, curado, ele era incluído novamente ao livro dos vivos e poderia frequentar a sociedade e a família. Porque se um leproso entrasse na cidade, ele era apedrejado. Se ele não andasse com roupas escuras, que cobrisse as deformidades, com matracas, com sinetas, e chegasse perto de alguém, era apedrejado. Então Jesus não mostra a sua cura. Jesus devolve, além da saúde física, a vida. Ele volta à vida social e familiar. Era muito mais profundo. E aí nós vamos ter também a parte dos infortúnios ocultos. Uma parte interessante para nós. Para fazer o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure? Ah, se não pedir, não vou ajudar? Muitas vezes a pessoa que está em dificuldade, seja ela qual for, emocional, espiritual, seja material, muitas vezes nós não podemos esquecer que ela está pobre, ela está necessitada, mas ela também é um espírito que tem orgulho. E muitas vezes tem vergonha de pedir auxílio. E nós vamos esperar a pessoa chegar ao extremo de não suportar mais, de pedir ajuda para aí nós ajudarmos? Os infortúnios ocultos são essas pessoas que estão ao nosso lado. E muitas vezes nós não observamos. Infelizmente, em nossa cidade, um jovem tirou a própria vida. Mas será que todos aqueles que conviviam percebeu? Quantos estão ao nosso lado sofrendo de chagas morais e não sabemos? Porque nós não estamos preocupados com o nosso semelhante. Nós somos egocentristas. O sol na verdade aparece para me ver. A gente se acha tão belo e tão melhor do que os outros, que tudo gira em volta de mim, não é o sol. Não sou eu que estou no planeta, é o sol que gira em volta de mim. Não é assim. Eu faço parte de um contexto e a fraternidade me impele a doar-me em observar os meus irmãos, que está em comportamento diferente, conversar, em ouvi-lo. E quantos são aqueles que vamos supor, a pessoa chega para conversar comigo, eu estou com um problema, ele está necessitado, mas eu não estou preocupado com o problema dele, eu começo a contar o meu. Você está com isso? Isso não é nada, eu tenho isso. O nosso egoísmo é tão grande que a gente não consegue ouvir. Nós queremos falar. Mas é uma autodefesa, quem fala muito ouve pouco. Pensa pouco, reflete pouco nos próprios problemas da vida. E nós temos que calar para ouvir. Deixar a pessoa, muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, mas é só da pessoa falar, desabafar, ela já está sendo ajudada. Nós estamos sendo fraternos. Nós estamos exercendo a caridade. E a caridade que não exerce nada monetário, mas é só doar-se. Devemos divulgar os atos de caridade que praticamos? De espécie alguma. Se ele coloca a mão esquerda e a mão direita que estão juntas, próximas, nós temos que esconder o máximo que nós consigamos do que os outros descubram dos nossos atos de caridade. Mas e aquele que mostra a caridade? Isso não vale, está errado, não poderia. Não aprendeu nada, não vamos julgar. Porque todo mundo aqui está no mesmo grau de evolução? Não. Tem pessoas aqui que já acompanham o cristianismo há várias vidas. E outros estão encontrando o Cristo pela primeira encarnação. Pela primeira encarnação estão começando a buscar o Cristo. E aí você vai exigir dessa pessoa que está iniciando que ele entenda a caridade perfeitamente? Então nós vamos observar que mesmo aquele que faz a caridade por ostentação,
mas já é o início da verdadeira caridade. Porque só de não fazer o mal basta, segundo o livro dos Espíritos, não. Só de não fazer o bem já é o mal. Então aquele que faz o bem com ostentação está em caminho. Hoje ele não consegue. Amanhã ele aprendeu. Talvez na próxima encarnação ele está fazendo a caridade perfeitamente. Mas nós temos um mau costume de observar, essa é a única vida que nós temos. Ou eu salvo agora, ou não tenho mais salvação. Nós somos imortais. Vocês acreditam que vai ter a humildade plena nesta vida? Não. A humildade é um processo de várias reencarnações, passando de mundos, nas escalas dos mundos evolutivos. E a caridade também. É um processo que muitas vezes inicia nessa, mas não encerra nessa. Vocês vão acreditar que o Chico chegou à plenitude total da sua alma, o Divaldo? São almas extremamente elevadas em comparação a mim. Mas ainda tem muito a progredir para cima. Nós estamos no mundo de expiação e prova, transição para a regeneração. Há muito ainda que aprender. Nós estamos em caminho e não podemos esquecer disso. Qual a melhor recompensa que podemos obter da verdadeira caridade? A felicidade. A felicidade não está em receber. Todo aquele que está de braços cruzados esperando receber amor, receber a caridade, a atenção, é criança psicológica. Ainda está esperando o pai e a mãe ser provedor a vida inteira dele, e ele ali de braços cruzados. É uma criança que não cresceu espiritualmente, mas só materialmente. E então cabe a nós entender que a felicidade é dar. O verbo não é receber para ser feliz, é doar. Toda vez que eu seco uma lágrima, uma felicidade toma conta do meu coração. E o que nós devemos fazer então, para retribuir aquele que nos beneficia? Dar presente também? Doar a gratidão de nós. É a paga que nós podemos fazer por todos aqueles que nos auxiliam. Quando fala honrar pai e mãe nos 10 mandamentos. Quem são nossos pais, nossas mães? Só o pai e a mãe que nos deu o envoltório corporal? Vocês entraram no Espiritismo por quem? Quem vos trouxe a doutrina espírita? Quem dentro da casa espírita conversou, aconselhou, direcionou? Foi seu pai dentro do Espiritismo. Foi a sua mãe também. São essas pessoas mais vividas da casa espírita que nós devemos honrá-la com a nossa gratidão. Porque na soma das experiências que nós entramos dentro da doutrina e fomos recebidos por esses verdadeiros pais e mães que nos honraram e que nós temos ao nosso turno honrá-los também. Sermos gratos por todo o bem que eles nos legaram. Isso é muito importante para nós. Isso nos mostra o amadurecimento enquanto espírito, porque a ingratidão denota a alma sem elevação. E a parte do óbolo da viúva? Porque Jesus ao lado, vários estavam colocando ali no gasofilácio, no cofre, suas doações. Muitos doaram grande quantidade em dinheiro, mas ela com 2 moedas coloca. E ele fala que aquele ato dela foi mais meritório do que todos aqueles que doaram muito. Por quê? Ela doou do que ela tinha de melhor, do que ela tinha na vida dela. E enquanto os outros doaram do que sobraram na sua vida. E o que nós temos que entender? Não é quantidade do que se doa, mas a qualidade do que se dá. Eu estou doando com amor, e eu estou dando muitas vezes quantidade sem ter um pingo de amor por aqueles que eu estou auxiliando. Estou fazendo um ato social,
sem preocupar verdadeiramente com o ato do amor, de doar àquela pessoa aquele ato. Seja ele uma palavra, porque tem pessoa que vai, não, eu tenho que escutar porque eu sou espírita, eu sou obrigado a escutar. Não, então você não está entendendo ainda. Nós temos que ter o prazer de escutar. Doar o amor naquele momento que nós estamos conversando. E isso aplica aonde? Dentro de casa. Com os filhos, com o marido, com a esposa, com os familiares, com os colegas de trabalho. Porque dentro da casa espírita nós temos uma tendência a ser mais comedidos. Quando saímos da casa espírita, voltamos a ser quem nós somos. E nós temos que ser aqui dentro o que somos lá fora. E lá fora o que somos aqui dentro. Não é trazer o desequilíbrio do mundo para dentro da casa espírita, mas é levar a sobriedade da nossa doutrina para a convivência lá fora. O quanto nós aprendemos aqui a cada dia. E só guarda. O que interessa é um livro fechado. Tem muito conhecimento, mas pouco ajuda. Então nós somos como um livro. Se o nosso conhecimento não passar do campo do conhecer para a prática, só teoria, não adianta nada conhecer. Daí a necessidade do campo de ação, de auxílio aos irmãos em necessidade. A falta de recursos materiais constitui impedimento à prática da caridade? Não. E aquele que fala assim, mas se eu tivesse dinheiro, eu auxiliava. Você doa enquanto é pobre? Não. Então também você não doaria enquanto é rico. Porque dinheiro não te modifica. Dinheiro não muda a pessoa. Poder não revela a pessoa. A pessoa só exterioriza o que ela sempre foi. Ah, mas olha lá, ganhou dinheiro, mudou. Não, não mudou, ele sempre foi aquilo. Só não tinha meios para mostrar quem ele era. Ah lá, pegou poder, ficou arrogante. Mas ele sempre foi arrogante, o poder não mudou ele. O poder deu a oportunidade dele mostrar quem ele realmente sempre foi. Então nós temos que começar a entender isso. Porque, se eu fosse rico, eu ia ser caridoso. Você é caridoso no pouco? Não, não vai ser no muito. Você é caridoso no pouco? Com certeza você seria no muito. Então nós vamos começando a nos observar. Nós vamos aprender conosco mesmo, através de análise. Nós vamos começar a aprender. Eu gostaria, se me permitem, de fazer uma reflexão sobre uma passagem de Jesus. Jesus, quando estava buscando o seu colégio apostólico, ele buscou 11 apóstolos da Galileia, um só da Judeia, que era Judas. Judas de Queriot, a cidade do estado da Judeia, que para nós é Judas Iscariotes. Judas era o único judeu dentre eles. Ele era o único porque a Galileia era pastoril, eram homens brutos, mas humildes e simples de coração. Judas era, de certo modo, arrogante. De certo modo, aquela arrogância daquele momento que ele vivia na Judeia, eram mais politizados, era comerciante, tinha uma inteligência diferente da grande maioria deles. Então Judas era diferente nisso. E o que acontece? Jesus colocou a Judas em responsabilidade de cuidar da parte do dinheiro. Todos aqueles, a compra do mantimento para eles, Judas ficava responsável. Já aos 33 anos, chegando perto da crucificação de Jesus, quando Jesus vai a Jerusalém pela última vez, ele entra na cidade de Jerusalém num domingo, conhecido Domingo de Ramos, e a multidão de Jerusalém recebe o Messias como um guerreiro libertador. Quando eles percebem que Jesus não era guerreiro, eles abandonam Jesus. Porque o povo judeu só achava que poderia ser liberto. A proposta de Jesus era libertar da ignorância. E eles queriam ser libertados do jugo romano. E eles então abandonam Jesus. Aí então, Judas teve uma ideia. Se eu entregar Jesus ao Sinédrio, Jesus estará preso e protegido. Eu vou fazer uma revolta, fazendo os judeus atacarem os romanos, expulsar os romanos, e eu liberto Jesus da cadeia e falo, toma o teu reino.
porque ele achava Jesus fraco politicamente para conseguir as coisas da terra. Ele não entendia que a mensagem de Jesus era transcendental. Ele olhava sempre o reino material. Ele não entendia que o reino que Jesus falava era além do mundo material. Porque os macabeus, os judeus antigos, tinham feito uma revolta e expulsado o jugo dos gregos. E ele teve a ideia de fazer a mesma coisa, de uma revolta, já que eles acreditavam que Jesus era o Messias. A população de Jerusalém estava movimentando, então vamos unir, expulsando os judeus, expulsando os romanos. Só que ele não entendeu que o Sinédrio não queria Jesus vivo, porque Jesus mostrava pela humildade que não precisava ter poder. E o Sinédrio era autoridade política e religiosa, tinha um poder sobre o povo judeu muito grande. Eis que Jesus então, quando ele está naquele momento de lavar os pés dos seus apóstolos, que ele mostra a humildade, que ele vai à Santa Ceia, que ele tem aquela última ceia, naquele momento onde ele fala, um dentre vós é o diabo. Um dentre vós, o diabo para nós é aquele ser mitológico, né? A gente acredita que aquele homem, não era isso. Diabo na tradução do hebraico era aquele que causa dificuldade. Um dentre vós é aquele que vai me causar dificuldade. E foi Judas. Jesus já sabia. Só que aí Jesus sai e Pedro fala, onde vais? E ele fala, aonde eu vou você não pode ir. Ele fala, imagina mestre, eu? Onde o senhor for eu vou com o senhor. E ele fala, em verdade eu vos digo Pedro, antes do cantar do galo, tu me negarás 3 vezes. Ele sai pelo vale do Cedron, chega ao Getsemane. E naquele momento que ele entra em oração, que os apóstolos adormecem, os soldados romanos com varapaus, chega juntamente com representantes do Sinédrio para prender Jesus com Judas. E Jesus faz uma pergunta a Judas, amigo, a que viestes? Jesus já sabia de tudo o que estava acontecendo, mas a preocupação dele era com o amigo dele. Jesus amava Judas e continuava amando. Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo. E ele pergunta, por que, amigo, a que viestes? Jesus é levado, aprisionado, julgado, condenado, açoitado, crucificado. Quando Jesus está na cruz, e ele viu que ele tinha feito a pior coisa que ele poderia ter feito ao homem que ele amava. Porque Judas amava Jesus. Judas é aquele que foi inteligente demais na sua concepção, na concepção dele, e quis fazer um grande plano, e deu tudo errado. No desespero, ele vai e suicida. Aquele que tem vontade de trair alguém, de prejudicar alguém, vai suicidar de remorso? Nunca. Ele nunca teve a intenção que o mestre sofresse ou fosse a crucificação. Humberto de Campos nos narra que naquele momento que Jesus está na cruz, vários anjos começam a descer, cantando, preparando para que o mestre voltasse ao mundo espiritual. Mas um anjo, de luz peregrina, chega até Jesus e encosta o ouvido. Bem baixinho, Jesus fala, vá resgatar Judas. Naquele momento o anjo entende que Judas estava suicidando e corre para aquele lugar onde Judas estava morrendo. Era tarde demais. Judas cai aos umbrais profundos. Quando Jesus morre, e aí nós vamos ver lá naquela oração católica do credo, eu creio em Deus Pai, que Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, quer dizer, ele voltou a se apresentar com o perispírito no 3º dia. Ele passou 3 dias na mansão dos mortos, fazendo o que nos umbrais? Com Judas, auxiliando, mas ele estava dementado, ele nem percebeu a presença de Jesus ali. Por 3 dias Jesus ficou com ele, tentando acalentá-lo. Mas aí eu quero fazer uma conta rápida com vocês. Maria de Nazaré tinha 15 anos quando engravidou de Jesus. 15 anos. Jesus morreu com 33 anos. Então 33 mais 15, Maria já tinha 45 quando Jesus morreu. Ela passou mais 3 anos em Jerusalém, mais 3 anos em Betsaida,
mais 9 anos em Éfeso e morreu, totalizando 63 anos, certo? Maria desencarnou com 63 anos, menos 33 de Jesus, 30 anos. Do desencarne de Maria de Nazaré, foi aí que ela foi resgatar Judas. Judas ficou no umbral sofrendo 30 anos. A primeira coisa quando ela desencarna e encontra o filho é pedir, me permita que eu vá buscar Judas. E dona, psicografa pelo Chico Xavier, que me fugiu o nome dela, Maria Dolores, ela psicografa um lindo poema que fala quando Maria vai buscar Judas, oferecendo a ele a oportunidade da reencarnação. Judas reencarna 11 vezes consecutivas. Ele desencarnava aqui, já estava preparado ali, aonde ele ia reencarnar. Ele não podia ficar no plano espiritual, porque a consciência de culpa era tão grande, que ele voltaria a se aniquilar espiritualmente novamente. E ele reencarna 11 vezes consecutivas, com lepra, todas as vezes, na humilhação, próximo ao cristianismo. Quando ele se perdoou, porque parece que é castigo divino, não é. Quando ele se perdoou, ele estava preparado, ele pediu uma última encarnação para a redenção. Eis que ele nasce na França, não mais na roupa masculina, mas num corpo feminino. Ele nasce como a Virgem de Orleans, La Dulce Puccelli, Joana d'Arc. Aquela que libertou e levou os franceses, que foi heroína, que mostrou a todos eles a liberdade, foi traída, vendida pela mesma quantidade, não crucificada, mas queimada. Era o que ele precisava para a sua redenção. Ele sofreu, teve o perdão, mas ele precisava sofrer na carne o que ele fez o mestre passar. Eis que naquele momento da desencarnação de Judas, Jesus estava ao lado dele. O mestre veio buscar Judas pessoalmente. Particularmente é um dos apóstolos que mais me chama a atenção. Porque quem de nós, não querendo fazer o certo, fizemos o errado? Quem de nós, muitas vezes, querendo acertar, erramos? Jesus sabia a intenção dele, que não era negativa. E ele passou a história da humanidade como aquele que traiu o Messias. Ele amava Jesus e continua amando. E Jesus sabia o que estava no coração de Judas, que ele não tinha intenção. Naquela mesma noite da Santa Ceia, Jesus fala a Judas, vá e faz o que tendes de fazer. Mas o que ele tinha de fazer? O que ele tinha? Parece que Jesus sabia que Judas tinha que passar por aquilo. Como Pedro negou e não se matou. Você imagina que quer negar Jesus e continuar vivendo ali? Não era você que falava que amava Jesus e negou? Você acha que ninguém está com isso na cara dele, na vivência? Se era Judas, ia passar como traidor, mas ia ficar de pé, vivo, digno. O problema não foi trair, porque ele não quis trair, o problema foi suicidar-se. O problema dele, do maior sofrimento, foi esse. Era para ele testemunhar através do silêncio, da resignação, na vida muda do dia a dia, sendo escorraçado pelos irmãos, e ele suportasse até o fim a aprovação dele. Então nós começamos a ver uma ótica diferente, onde Divaldo Franco, Haroldo Dutra, o próprio Chico, através da sua psicografia, nos mostra a outra visão de Judas, que era um irmão nosso, que, diferente de muitos de nós, que ele não quis trair Jesus, nós estamos traindo até hoje. Estamos traindo Jesus em tudo que ele nos ensinou. Sabemos o certo e fazemos o errado. Traímos o que ele nos ensinou, o que ele espera de nós. Nós espíritas temos compromisso com a edificação do reino de Deus na terra, através da boa nova. E nós estamos traindo o nosso compromisso, quando deixamos de fazer o certo, quando somos iludidos pelas fantasias do mundo.
cabe a todos nós a reflexão. Que o Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que esse divino amigo possa, com seu amor, iluminar as nossas almas sofredoras. Quantos de nós estamos ainda com o coração dilacerado? Pedimos a Ti, divino amigo, que possa, através da sua energia edificante, desses irmãos colaboradores da vossa doutrina, que leve a nossa vida neste momento, irradiando sobre os nossos corações, a nossa mente, a solução necessária para o enfrentamento das nossas dificuldades. Ó divino amigo, tende piedade de nós e das nossas fraquezas morais, nos fortalece através do conhecimento espírita, faça com que a nossa mente possa, diante da dificuldade, lembrar dos vossos ensinamentos. Nos dê a força necessária para vencer a nós mesmos, para que sejamos trabalhadores da vossa doutrina em vossa casa, Senhor. Iluminai-nos a cada um de nós, para que possamos, com a força que tem nos legado, vencer a nós mesmos e cumprir os objetivos traçados pela vossa espiritualidade. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.